Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 5. Eu sou Rafael Arinelli e comigo, meus companheiros de cinemação. Do meu lado esquerdo, hoje vestindo camisa branca, calça jeans, todo formoso e pomposo, Dani Curi. Fala, Dani! Fala, Rafa, como é que você tá? Como é que tá todo mundo aí, gente? Tô de branco e tô bonito, modéstia à parte. Como diz o povo, moléstia à parte, eu tô bonito. Tá bonito. Aqui do meu lado direito, hoje de vermelhinho, cabelinho penteado, mais certinho. Cara, hoje tá tímido, tô achando, viu? Henrique Risato, fala, Henrique! Tô tímido. E aí, pessoal, beleza? Valeu aí. Podcast número 5, hein? Número 5, chegamos ao podcast número 5. Agora é o rumo ao número 10, né? Bom, hoje no podcast Cinemação nós vamos falar sobre Fernando Meirelles. É isso aí, o cara estreou o filme 360 e a gente tá aqui para prestar uma homenagem a esse grande diretor brasileiro que vem nos representando lá fora. Para começar o podcast, vamos pro quadro Repercussão. Vamos lá! Começando mais um quadro Repercussão, a gente vai aqui comentar um pouco sobre o que foi falado durante a semana e o primeiro post, aí, o primeiro comentário que a gente vai fazer veio do Paulo Tosato, ele que fez um comentário no post dentro do Cinemação, chamado José Padilha comenta o remake do Robocop e o comentário dele foi legal. Ele falou o seguinte: mal posso esperar para ver como vai ficar esse clássico. Quando era criança, assisti e fiquei impressionado com a violência de algumas cenas. E o legal desse comentário é que em seguida o Joshua pegou e comentou assim: putz, vai estragar a franquia. Então, tipo, já existe aí duas pessoas com opiniões diferentes sobre esse remake que tá chegando. Vocês acham que vai ser bom? Eu não tô alimentando tanta expectativa. Teve aquela arte da nova armadura, né, dele. Isso, Se ficar exatamente daquele jeito, eu achei meio estranhozinho. Mas acho que pode ser um bom filme, sim. Mas não tô esperando também nenhuma coisa super genial, assim. Acho que é melhor manter uma expectativa menor do que ficar achando que vai ser o máximo e depois se decepcionar. Se for que nem foi o Vingador agora que eu assisti, putz, é melhor nem fazer, meu. Mas assim, o José Padilha é melhor que o diretor do Vingador. Então, é melhor e assim, o cara tem acertado a mão nos filmes. Acho que o legal do novo filme aí do Robocop é pra ser público mais novo aí que tá vindo, porque muita gente não tipo assim, já ouviu falar do Robocop por causa da música dos Mamonas Assassinas. Você não assistiu o filme, entendeu? Então, porque, sei lá, mesmo na televisão, TV por assinatura, dificilmente você vê reprisando. Então, às vezes, seria legal um reboot do filme para o pessoal conhecer, mas também lançarem Blu-rays, lançar DVD com coletânea dos filmes antigos, que são muito bacanas, assim. Então, exatamente. Faz parte, todo mundo dos anos 80, assim, pô, todo mundo gosta do Alex Murphy lá, os robôzão que tinha. Tinha um robô japonês lá, oriental, sei lá, que lutava com uma espada contra o legal era aquele robôzão gigante com aquelas metralhadoras. Então, é um filme legal. O filme é legal. Pra época que foi feito, os efeitos especiais era muita novidade, assim, a ideia. E hoje Hollywood, não precisa nem comentar
quanto de grana e quanto de tecnologia tem, se eles tiverem uma boa ideia pra não ser um fiasco que nem a Vingador do Futuro foi. Exatamente. Muito melhor assistir o Schwarzenegger, sem dúvida nenhuma. Mas eu também acho que é meio assinar atestado de que as pessoas não podem assistir coisa antiga. Às vezes eu acho que de repente seria mais legal justamente fazer isso. Relançar um DVD, relançar Blu-ray, fazer alguma... De repente até relançar no cinema ou em 3D, já que tá na moda. Às vezes é mais interessante fazer as pessoas assistirem o clássico do que assistir o remake, que talvez algumas vezes, mas geralmente não é melhor que o original. É verdade. Isso é um probleminha. Mas no caso específico do Vingador do Futuro, o problema do filme é que na época que ele foi lançado a primeira vez, em 1990, você tinha o Arnold Schwarzenegger, que era um ícone de ator de ação. Tipo, o cara era o cara para os filmes de ação. E o filme tinha uma história muito futurista e também tinha todo esse conflito de que lado que ele estava. Ele era um espião que estava agindo dos dois lados lá. E daí você pega esse novo filme com Colin Farrell e, cara, assim, perdeu porque efeito especial a gente já vê de monte. Então o filme ele tem toda uma plástica bonita, tem todo um desenho bonito do filme, mas ele perde em história, porque também a gente já viu muito filme de agente duplo. E você não tem mais um cara de ação fazendo o filme, porque o Colin Farrell, tipo, é um ator que já fez um pouco de tudo. E daí você perde um pouco daquela identidade, assim. Então virou um filme de ação, é correria do começo. E eles ainda tiraram a parte fantasiosa, né? Não é mais em Marte, né? Não tem uma coisa assim. Exatamente. Então eles tentaram fazer uma coisa o mais realista possível. Exatamente. E às vezes o mais legal é justamente que seja uma coisa viajada total. Filme de ficção tem que passar, sei lá, no mínimo na Lua também, não só ficar confinado à Terra. Um filme que eu acho que fica até dica de filme pro pessoal, que é um filme que se passa na Terra e deu certo, é o Minority Report. Exatamente. É um filme legal. Exatamente. Fica uma dica. Bom, e daí? E você, Dani, tem algum comentário aí que você viu? Alguma coisa aí pra compartilhar com a gente? Tem sim. Foi um comentário bem espontâneo e rapidinho que eu achei bem legal. A Bárbara Krukzinski, que comentou num post do Cinemação que eu escrevi sobre o filme Sete Psicopatas. Na verdade, não é certeza que o filme Seven Psychopaths vai se chamar Sete Psicopatas, por isso que eu pus uma interrogação. E tem o trailer do filme, é um filme cheio de atores, né, famosos, e vai ser uma comédia dessas Colin comédias Farrell. meio... Tem o Colin Farrell, tem outros, enfim, outros atores, e é uma comédia meio satírica, meio... Tipo, Quero Matar Meu Chefe. Esse tipo assim. Isso, nessa linha. É do mesmo diretor, né? E ela colocou assim: Man, adorei o trailer e quero ver porque o elenco tá show. E eu acho bem legal isso. Às vezes falta um pouco de alguns comentários desse sentido, assim, pô, gostei ou não, acho que vai ser uma porcaria, etc. E eu achei bem legal, porque foi bem... Eu também gostei bastante do trailer. Achei que o elenco tá legal e é um que eu vou querer assistir quando sair no cinema. Não, esse filme parece que vai ser bacaninha, assim. Bom, e você, Henrique? O que você tem aí pra contar pra gente? Então, vou ler um post que quem deixou foi a Bianca, não falou de onde que ela era. E é sobre a crítica que eu escrevi do filme Muppets. Que saiu... Muppets. Os Muppets o show. Falando em remake, né? Mas eles pegaram os atores iguaizinhos, os bonecos. Mas os bonecos. Olha igual. Então, ela falou o seguinte: sinceramente, sou fã dos Muppets. Logo, sou do século passado, mas você não tá sozinha. Mas este filme é simplesmente insuportável. Uma história piegas, uma dublagem muito aquém do talento dos nossos dubladores brazucas, que, muitas vezes, são uma atração à parte, enaltecendo produções que poderiam deixar a desejar. Resultado: fiquei muito sem graça diante de meu filho e seus amigos, que acharam um verdadeiro salto. Que pena. Nossa, eu concordo bastante com ela em alguns aspectos. Realmente, o filme...
é aquela nostalgia, né? Pra quem assistiu Exatamente. Muppet Show, a Vila Sésamo, é legal ver o Caco, o Caco não, agora é o Kermit, né? Que a Disney tá padronizando os nomes. O Kermit, a Pig, o Foz, o Gonzo. Mas realmente, o filme ele deixa muitos momentos com vergonha alheia, assim, de estar assistindo. É muito infantilizado. E a Bianca, ela faz um comentário legal sobre a dublagem brasileira, que ela fala que realmente algumas dublagens enaltecem o filme. Exatamente. Pode ver, a grande maioria dos filmes da Disney Pixar, por exemplo, Toy Story, eu só consigo assistir dublado, eu não assisto legendado. Tem Toy Story da vida. Para assim, alguns filmes é quase com um show à parte, né? Exatamente. Agora, precisa também descobrir qual que é a idade dos filhos dela. Porque, por exemplo, sei lá, se o moleque tiver 14 anos, aí é chato, entendeu? Agora, se for assim, menina, sei lá, de 8, que tá assistindo bem 10 e tal... Mas eu acho às que vezes nem pra pode 8 gostar, ele deve né? ser. Talvez Talvez ele seja mais pra criancinha de 3, 4, 5 anos. Verdade. Não é? É bem bobinho. É divertido você ver os personagens, como eu falei, mas você fica, putz, você fica bem sem graça, assim, em alguns momentos, fala, nossa, sério mesmo que estão fazendo isso? Então, como o Daniel falou, tem que ser mais pra criancinha, ou se você, quero ir no cinema, quero comprar pipoca, refrigerante e sentar no cinema também. O cineasta brasileiro Fernando Meirelles, de 57 anos, nos trouxe agora essa semana o filme 360, filme, uma coprodução aí americana, inglesa, podemos até dizer brasileira, e ele presenteou a gente aí com esse filme, e a gente resolveu falar um pouco sobre ele aqui no podcast Cinemação. O Fernando Meirelles, para quem não sabe, ele é cineasta, produtor, roteirista, e ele ganhou aí notoriedade com o filme Cidade de Deus, que a gente falou no podcast Cinemação número 4. É um filme que foi de 2002 e que chegou a ser indicado, ao Oscar de melhor diretor em 2004, né? Posteriormente a isso, ele começou a dirigir alguns filmes que não eram brasileiros, que foi o caso do Jardineiro Fiel em 2005, que era baseado num romance do John Le Carré, e pelo qual também ele foi indicado ao Globo de Ouro de melhor diretor. Depois ele foi atrás de outros filmes e ganhou também aí um pouco mais de notoriedade com esses outros filmes. Aqui a gente vai falar um pouco sobre alguns filmes do Fernando Meirelles, algumas curiosidades desses filmes, vamos comentar um pouco sobre ele. Acho interessante falar também, para quem não sabe, o Fernando Meirelles, antes dele ser diretor, ele foi câmera do Marcelo Taz, eles tinham uma produtora independente que se chamava Olhar Eletrônico, que o Marcelo Taz fez aquele repórter famoso. O Rá-Tim-Bum? Não era do Rá-Tim-Bum, me fugiu o nome agora, mas a ideia do Marcelo Taz era fazer essa brincadeira que hoje ele faz com o CQC de Ernesto Varela. Ernesto Varela, exatamente. O Rá-Tim-Bum, ele era o professor Tiburcio. Exatamente. Então, o Fernando Meirelles era a câmera dele, o cara já filmava e junto com o Marcelo Taz tinha lá as ideias e tal, e eles iam pra rua fazer esses quadros que eles faziam. Depois o Fernando Meirelles acabou abrindo uma empresa que é a O2 Filmes, na qual ele até hoje trabalha com ela e que produz vários filmes. Então o Fernando Meirelles é um dos nossos principais diretores hoje no mercado tanto nacional quanto internacional. Ele está se destacando lá fora e está ganhando cada vez mais destaque. Henrique, tem algum filme que você quer destacar?
Olha, tem um filme muito marcante dele, que é o Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira. O filme já é interessante assim. Na realidade, a história foi feita pelo escritor português José Saramago, já falecido, Nobel de Literatura. E o Saramago, ele não queria ver o filme adaptado de maneira alguma. Ele falava que o filme, a história é assim, sem nenhum motivo aparente, começa uma epidemia de cegueira no mundo. E essas pessoas cegas, elas vão sendo colocadas em pontos de contenção. Até por causa de pânico, para elas não se ferirem, não acabarem feridas, né? E o José Saramago falava que essa história era para você ler e interpretar. Mas quando ele soube que o Fernando Meirelles tinha um interesse em dirigir, na hora ele topou. Ele falou, eu quero ver a sua visão da minha história. Então é um filme que tem... A grande parte dos atores são todos internacionais. É um filme que foi rodado em São Paulo e em Montevidéu. Tem grandes nomes. Tem a Julianne Moore, tem o Mark Ruffalo, tem a Alice Braga, né, brasileira. O Gael Garcia Bernal também. Que é um principal, né? Um dos principais do filme. Pra quem não assistiu esse filme, assim, o cara tem que ter um pouco de estômago forte pra assistir. Mas tem algumas cenas polêmicas, mas é do muito livro. Mas o Gael Garcia Bernal faz o personagem principal. Exatamente. No filme. No livro não tem muito principal. No livro é meio que todos os personagens têm o mesmo foco. Porque, claro, filme no cinema é muito difícil fazer isso, né? No cinema a literatura tem uma liberdade muito maior do que o cinema. O cinema às vezes precisa seguir certas regrinhas, que foi o que ele fez, mas só uma observação. Mas assim, é um filme que é forte, assim, é um filme que tem muita personalidade, porque é um filme que tipo, além dessa questão, primeiro que é um filme que veio desse do José Saramago, veio de um autor que já é um autor forte, e daí você pega um filme super, com atores bons, e daí você tem, tipo, como eu falei, tem que ter estômago forte pra assistir esse filme, porque ele é um filme até meio escuro, assim, ele tem essa coisa da cegueira, e ele é um filme todo meio escuro, meio caótico e tal. O Meirelles, ele tenta trazer o espectador ao máximo daquele mundo, assim, sem muita visão. Exatamente. Algo claustrofóbico, a direção dele. Você gostou do filme, Dani? Gostei. Eu lembro que quando eu assisti, eu senti a mesma sensação que eu senti quando eu li o livro, porque eu tive a oportunidade de ler o livro e depois ver o filme. Eu lembro que até que acho que eu comecei a ler o livro porque eu sabia que ia sair o filme, assim, foi Entendi. um dos starts para eu pegar e ler o livro antes de sair. Muito diferente? Não, então, exatamente. Foi assim, pra mim foi uma leitura muito parecida com a que eu tive. E a sensação mais importante do que a leitura e a interpretação, que claro que cada um tem a mesma, mas a sensação que eu tive quando eu vi o filme foi mais ou menos a mesma de quando eu li o livro, assim, uma sensação, realmente aquela sensação de que o livro é muito assim, você lê, parece que você quer parar de ler, porque te dá uma sensação ruim, mas você quer continuar lendo. Então é muito louco isso. E acho que o filme é mais ou menos isso, você quer parar de assistir, mas você quer saber o que vai acontecer. Você quer continuar assistindo. Exatamente. Então, Isso é bom. Isso é muito legal. Isso é bom. O mais importante do cinema pra mim é isso, é causar sensação diferente, fazer as pessoas aflorarem sentimentos que talvez não sejam facilmente aflorados de outras maneiras. E esse filme ele fez, né? Ele foi o filme da abertura do Festival de Cannes de 2008, e além disso chegou aí a ganhar prêmios no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Ganhou o prêmio de melhor fotografia, melhor maquiagem, melhor direção de arte, melhor efeito especial. E assim, vale a pena assistir o filme, porque é uma história que mexe com o ego, assim, é uma coisa meio... Só um detalhe que eu lembrei agora. Eu lembro de ter lido que o Saramago chorou quando assistiu o filme. É mesmo? Então retratou bem, né, cara? Porque claro, assim, o cara que emocional de José Saramago. Que é um cara que imaginou aquilo, né? Então o cara deve ter visto na tela tudo aquilo que saiu da imaginação dele. Correspondeu a ele. Com certeza. E aí, que mais? Tem mais algum filme? Olha, tem um filme também, o Meirelles nele, ele participou como produtor, né? O produtor O2.
quem foi o diretor foi o Tonico Mello, é o Vips. Ah, o Saiu ano Vips. passado, né? Saiu em 2011. Sim, pra quem não assistiu ainda, tem que assistir. Ele fala a história de um cara chamado Marcelo Nascimento da Rocha. Deve ser o maior verídica. deve ser o maior impostor assim, do Brasil. Pra ter ideia, ele apareceu no programa do Amaury Júnior. O Amaury Júnior entrevistou ele, tipo, isso passou na TV, achando que ele era o Henrique Constantino, que é o filho do dono da Gol, né? Exatamente. Tinha no programa lá no Recife Folia. Então, o que era? Quem que era esse Marcelo aí? Era um cara que não queria nada com a vida, sabia pilotar avião e começou a pilotar para os traficantes, pilotando para trazer e levar droga do país e acender. E ele tinha papo. É muito que a gente vê, por exemplo, no filme do Prenda-me Se For Capaz, com o Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, cara, versão brasileira. Exatamente, ele põe um personagem, veste uma máscara e todo mundo aceita. O filme é legal, o papel principal fica por conta do Wagner Moura, que fez até aulas de aviação. Teve uma introdução assim, até pra hora que estivesse dentro do avião, interpretar certinho, clicar nos botões. Porque com certeza tinha alguém na plateia olhando e falando, meu, o cara apertou aquele botão que é o botão de ejetar. Com certeza, sempre tem. Sempre tem. E esse filme Vips, ele foi exibido no Festival do Rio, né? E ele faturou 4 prêmios, né? Entre eles, o de melhor filme. Melhor ator pro Wagner Moura, o coadjuvante, que é pro Jorge Delia, e a atriz coadjuvante pra Gisele Frois, né? Esse filme é bem legal. Ganhou o prêmio de melhor filme também no Cinema Brasileiro de Miami, que todo ano tem lá em Orlando, né? E o legal desse filme é que, assim, do mesmo jeito que você tem o Prenda-me Se For Capaz, que o Leonardo DiCaprio, ele tem um personagem central que acaba se desdobrando em vários outros, o Wagner Moura, ele tem um pouco disso nesse filme. Exatamente. Eu acho que não tanto assim, não sei se... Porque você consegue ver algumas facetas ali a hora que ele está interpretando o personagem que entra dentro da festa e tal, você percebe que o personagem muda de figura, mas não sei, talvez eu sinto assim que falta alguma coisinha ainda ali, entendeu? Não sei, um temperinho a mais. Bom, enfim, é legal que o Fernando Meirelles ele tá sempre envolvido com essas produções, com produções brasileiras, sendo diretor ou sendo produtor, né? Então isso é legal. Você tem algum filme para destacar pra gente, Dani? O primeiro que eu gostaria de falar um pouquinho é justamente do 360, que tá em cartaz. Então, assim, você tá ouvindo o podcast agora, vai pro cinema assistir 360, que vale muito a pena. É um filme muito legal, muito interessante. Ele estreou em muitas salas no Brasil, um número considerável, e eu já li por aí que ele não tá tendo uma boa bilheteria. O que é uma pena, porque, assim, o brasileiro ainda prefere ver as pirata. Filme, não é nem filme pirata, é as super produções de Hollywood e tudo mais. Então, quer dizer, nem quando filme brasileiro o povo já não vai muito, e nem quando o filme é de um brasileiro, mas que também foi gravado em outros países, parece que muita gente não vai. Então, eu sugiro pra todo mundo, acho que vale muito a pena. Você não acha que o filme sofre um pouco porque ele entrou no cinema junto com o Vingador do Futuro, por exemplo? Mas ele ia entrar o público é diferente e ele ia entrar de qualquer jeito com algum blockbuster. Sempre vai ter algum blockbuster. Então, por isso, será que ele não sofre com isso? Com certeza. Inclusive, é o que eu li numa entrevista do Fernando Meirelles, ele falando isso. Ele fala assim, enquanto a gente está com um megafone divulgando o cinema nacional, tá todo o cinema de Hollywood chega com aquelas carretas de Belém do Pará, que o pessoal faz aquelas... Tem uns festivais em Belém do Pará que é umas carretas gigantes com um som alucinante, assim. E é bem isso, sei lá, é um carrinho da pamonha com é um carrinho da pamonha concorrendo com o trio elétrico de Salvador, mais ou menos isso. Então é complicado concorrer. E eu acho que as pessoas, a gente que está ouvindo podcast, pode contribuir com isso, pode ir lá, vai no cinema. Eu peguei estrada, paguei pedágio e fui ver o filme, porque eu sabia que valeria mais a pena
Infelizmente não estou tendo tanto tempo de ver tanto filme, aí eu sabia que valeria a pena assistir o 360. Agora, um filme genial, em várias línguas, com atores excelentes, tem brasileiro. Uma coisa interessante, ele tem personagens brasileiros que já tinham sido escritos pelo roteirista antes mesmo de saberem de escolherem o Fernando Meirelles como diretor. Então foi meio coincidência, e daí o Fernando Meirelles foi lá e chamou 2 atores com quem ele tem que ele quis chamar, com quem ele já tinha trabalhado. Talvez tenha até ajudado, né? Porque é a Maria Flor, né? E tem também o Juliano Casarré. O Juliano Casarré, inclusive, deveria até ter chamado mais público, porque ele tá fazendo sucesso na novela da Globo, enfim, com um personagem engraçado e tal. E mesmo assim as pessoas parecem que não... Mas eu digo, deve ter ajudado. As pessoas nem sabem, né? Então, às vezes não sabe. Até porque ele, em si, ele não é um dos focos, né? Ele até ele é um amante e tal. Isso. Mas, por exemplo, você pega qualquer cartaz do filme, ele não aparece, cara. Você tem ele é um personagem ele totalmente secundário. Tão forte no filme. Exatamente. A Maria Flor, que é brasileira e que faz no começo é a namorada dele. No filme, ela aparece bem mais, contracena com Anthony Hopkins, e é realmente uma personagem super legal, né? Assim, encantadora mesmo, mas ao mesmo tempo eu achei interessante isso, porque muita gente pode ficar com raiva dela se não entender direito o propósito dela, e depende muito da sua interpretação e de você entender o que a personagem, o que ela tá sentindo, baseado no que ela passou antes de fazer o que ela faz no filme, assim, eu acho interessante. E é bem legal o 360 por causa disso. E você gosta da atriz? Eu gosto, eu acho ela muito legal. Fazer a Aline, né? Não. Ela fez a Aline, era um seriado da Globo. Era a Aline, ela tinha namorada, tinha exatamente. Verdade. E eu acho que vale aqui um asterisco no Anthony Hopkins, que não soma 15 minutos no filme, mas que dá um show de interpretação. E assim, o que eu li é que ele teve essa dedicação com o filme porque ele interpreta um personagem que é um ex-alcoólatra, né? E ele, Anthony Hopkins, é um ex-alcoólatra. Sim. Então disse que ele chegou pro Fernando Meirelles e falou: olha, quando eu tiver o meu monólogo, eu queria colocar alguma coisa da minha realidade. Da minha realidade, mas é alguma coisa de improviso ali na hora, queria que você me liberasse para eu falar. E dizem que só por esse monólogo já vale a pena. É verdade, eu concordo. Ele resume a ideia do filme e é uma lição de vida, né? Ele resume, verdade. Ele amarra todas as ideias que o filme passa, porque basicamente o filme é sobre vidas, pessoas tentando, enfim, levar a vida e fazer as suas escolhas, que não é certo, não existe certo e errado. Você faz uma escolha, quer dizer, tem traição é errado? Sim, mas é uma escolha, não é crime, você tem a escolha. Então, né, tem isso mesmo a se prostituir. Exatamente, você quer ganhar dinheiro. Como você vai ganhar dinheiro? É uma escolha que você faz, o que você vai fazer na sua vida. O filme trata-se de escolhas, e o filme fala disso e mostra as consequências. Então, dá pra você analisar o filme, ficar muito tempo analisando o filme, pensando, putz, quais foram as consequências daquela moça na hora que ela fez aquilo? Aconteceu isso e aquilo. E daí ela conheceu o cara que daí, por causa da escolha dele, aconteceu isso e aquilo. Então você vai somando, como se fosse um efeito dominó. E no fim das contas, o 360 é tipo a volta que a vida dá, né? Entendi. E daí é interessante isso, assim. O título do filme, na verdade, tanto faz. Mas enfim, vá no cinema, todo mundo. Vai sim. O filme também tem a Rachel Weisz, né? Rachel Weisz. E ela participa do Jardineiro Fiel, que é um outro filme do... Sim, que provavelmente acho que o Fernando Meirelles chamou ela sem... Por já ter trabalhado antes. E inclusive o Jardineiro Fiel, que é o outro filme que eu ia comentar, que eu acho interessante, é justamente foi o primeiro filme que o Fernando Meirelles fez em inglês, né?
Foi o primeiro filme internacional dele, 2005, que foi de 2005. Ele conta a história de uma ativista que foi assassinada, e daí o marido dela vai atrás do porquê que ela foi assassinada e atrás do principal suspeito desse assassinato. A história se passa um pouquinho na Inglaterra e a maior parte no Quênia, que foi onde eles gravaram e tudo mais. Então é bem interessante, tem umas cenas bem realistas, ele tem uma fotografia muito, muito realista que mostra todo o sofrimento, né, no Quênia, na África e tudo mais. E é um filme muito bonito. E que tem o ótimo ator, que é o Ralph Fiennes. Exatamente. Que é o Voldemort. Que é o Voldemort, eu ia falar isso. Que pra quem não sabe é o Voldemort. Que a gente não pode falar mais uma vez o nome dele, porque senão, né? Senão ele vai aparecer na nossa frente e falar Avada Kedavra. Mas ele é um cara, esse cara é um excelente ator. Eu acho ele um dos melhores atores, com certeza um dos melhores atores ingleses da geração dele, sem dúvida nenhuma. E nesse filme ele tá muito diferente, né, Dani? Porque assim, ele fez alguns filmes agora, ele ficou também muito marcado pelo Harry Potter, mas nesse filme do Jardineiro Fiel ele tá com um jeitão diferente, né? Ele faz um pouco... Ele é muito marcado pelos vilões. Pelos vilões, ele exatamente. fez o Dragão Vermelho, que é um filme que se passa antes do Silêncio dos Inocentes. Na verdade, ele fez um remake do filme Dragão Vermelho. E ele é o serial killer, né? Ele é o vilão. Então, ele sempre tá envolvido com isso. E esse filme do Jardineiro Fiel foi esse primeiro filme do Fernando Meirelles. E foi um filme que foi muito bem visto no exterior. Tanto que chegou a Rachel Weisz ela ganhou como melhor atriz coadjuvante o Oscar de 2006. Então teve uma repercussão grande. E além desse Oscar, ainda foi indicado para melhor roteiro adaptado, melhor edição, música original. Então é um filme que assim, chamou muito a atenção do público no exterior. Tanto que vocês estão assistindo, estão escutando aí a musiquinha do Jardineiro Fiel como trilha sonora. E que é muito, muito legal essa trilha, por sinal. Uma coisa curiosa, só para finalizar. Qual que é o paralelo que tem 360 e o Jardineiro Fiel, além da Rachel Weisz? O Fernando Meirelles. O orçamento. Eu ia chutar o Fernando Meirelles. Não, é interessante. O orçamento nessa. Porque, olha que legal. O Jardineiro Fiel é um filme inglês, ele teve um orçamento de 15 milhões de libras. E o 360 é um filme de vários países, Estados Unidos, Brasil, etc. E ele teve um orçamento de 15 milhões de dólares. Mas o Jardineiro Fiel, então, foi mais caro, né? Foi mais caro e mais fiel. Boa, hein? Pra mim, um filme que eu queria chamar assim, a atenção de todos é o Lixo Extraordinário, que na verdade o Fernando Meirelles entra nesse filme como produção, porque foi a O2 que ajudou a produzir. Para quem não sabe, vamos primeiro falar da O2 antes de falar do filme. A O2 é a produtora do Fernando Meirelles. É uma produtora que em 2011 completou 20 anos. Então o Fernando Meirelles já trabalha com ela há muito tempo. Tanto que eu falei, desde a época que ele acabou o Olhar Eletrônico com o Marcelo Taz, ele já estava trabalhando com a O2. E é uma das principais produtoras do nosso país. Já contou a história de quase 2.000 filmes publicitários, já fez longa-metragem, já fez séries de TV, fez vídeo para internet, desenho animado, campanhas públicas, filmes institucionais, quer dizer, é uma produtora completa. E tá aí no cerne do cinema brasileiro. Toda vez que a O2 se envolve com algum tipo de projeto de audiovisual, você pode saber
que que vai vir qualidade por aí, porque é uma produtora que é muito boa mesmo. Para quem quer entrar nesse mercado, acho que vale a pena até mandar um currículo para os caras lá, porque são muito bons. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a O2 Filmes, www.o2filmes.com. Bom, por que eu estou falando isso? Porque foi através da O2 que fizeram a produção do documentário Lixo Extraordinário. O Lixo Extraordinário eu assisti no ano passado. Ele é um filme, na verdade, ele foi lançado no comecinho do ano passado, em janeiro de 2011, mas a sua produção foi em 2010. E para quem não sabe, o Lixo Extraordinário ele conta a história do Vic Muniz, que é um artista plástico, e do trabalho que ele faz no Jardim Gramacho, que é localizado na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E esse Jardim Gramacho ele é, na verdade, um dos maiores aterros sanitários do mundo. Então lá tem um monte de gente que trabalha lá, que vive lá, que está lá ganhando a vida. E daí você tem todo um trabalho social que é feito lá dentro desse lixão, e que é lindo. O filme é lindo, o filme vale muito a pena ver, assim. É um filme que toca realmente a alma, assim, porque é a história real, de pessoas que estão lá trabalhando, batalhando no dia a dia. E daí o Vic Muniz ele chega com uma proposta completamente diferente. Ele traz uma proposta de pegar aquele lixo e transformar aquele lixo em arte. E daí ele convida os próprios moradores, as pessoas que trabalham no lixão, para pegar aquele lixo e transformar em arte. E através disso ele tenta transformar a vida dessas pessoas. É documentário, cara. É um documentário brasileiro. Ele chegou a ser indicado, ele chegou a concorrer ao Oscar como melhor documentário. E é um documentário que assim, é muito bonito. É um documentário, para mim, foi o melhor filme que eu assisti em 2011, foi O Lixo Extraordinário. Então eu fico muito feliz de ver um diretor brasileiro como o Fernando Meirelles, que é reconhecido, tá envolvido em produções como essa, assim, desse calibre. É um filme que ganhou melhor documentário na mostra Panorama, que é no Festival de Berlim, ganhou no Sundance Film Festival, ganhou também melhor documentário com voto popular, ganhou no Festival de Paulínia também como melhor documentário. É um filme lindo, 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 lindo. É muito bom mesmo. Eu sou fanzaço de documentário. Vocês gostam de documentário? Eu gosto bastante, mas eu vou confessar que eu precisaria assistir mais. Acho que o grande problema do documentário é que ele chega muito pouco no cinema, né? Muito Se as pessoas já não vão assistir 360, não vão assistir documentário. Muito pouco. Chega muito pouco, mas quando eu posso eu assisto, e quando tem um que me atrai eu sempre pego o DVD, o Blu-ray. Cara, agora você falou isso, é verdade. Eu não lembro de ter visto documentário no cinema. Eu lembro. Nos últimos anos, assim. Não, mas o único que eu lembro que apareceu, os únicos que eu vou dizer que eu vi no cinema foram de futebol. O Pelé Eterno, eu lembro que passou no cinema. Exatamente. Aí teve um do Corinthians, que é do centenário do Corinthians, foi um documentário sobre o centenário do Corinthians, e um do São Paulo, que também foi sobre alguma comemoração de São Paulo, falando da história. Só, assim, documentários em geral. E que também não estavam em todas as salas. Não, muito pouco, e coisa assim, ficou uma semana e saiu. Teve um documentário agora, esse ano, do Raul Seixas. Do Raul Seixas, exatamente, que também é um documentário muito bom, e um documentário que agora tá ganhando muita força é com o documentário do Pedro Bial e do Heitor Dalicor, que é um documentário que se chama Jorge Maltner, o Filho do Holocausto. É um filme que já ganhou, já está ganhando
notoriedade, e é um filme que assim, tá sendo muito bem visto. Porque tem o Pedro Bial na direção, que pelo nome já tá levando as pessoas para assistir, mas eu acho que ele sofre, mesmo assim, ele sofre com o mesmo problema como o Dani falou. Não chega no cinema, cara. Por mais que seja um documentário bom com o Pedro Bial, não sei o que, não chega no cinema. Então, aliás, Rafa, você falou sobre esse filme no Cinemação essa semana agora, né? Eu coloquei no Cinemação esse documentário do Pedro Bial. Pra todo mundo que quiser ver, só entrar no site lá do Cinemação, cinemação.com, lembrando, e tá vendo em cima no pesquisar, digita Pedro Bial, já cai na notícia. É legal, tem um vídeo também dos diretores falando um pouco. É isso aí. Na minha opinião, eu acho que devia ter algum tipo de incentivo para ter documentários, pelo menos nas escolas, assim, para que toda escola no Brasil tivesse um DVD de cada documentário dos mais importantes. Eu acho que seria muito legal isso. Cara, mas por exemplo, o Lixo Extraordinário. Fala que não seria legal você passar. Nossa, seria demais. Para todas as escolas, para as crianças, enfim, para quem estuda e tudo mais. Eu acho que... E mesmo incentivar as crianças, os jovens ao cinema, porque já diria o Glauber Rocha, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, né? Então, assim, o que é um documentário? Você documentar, transformar isso em um documento, seja por um livro, por um vídeo. Pega uma câmera, filma o dia a dia da escola, o dia a dia de alguma comunidade. Isso seria legal, isso é verdade. Mas assim, pelo menos nas escolas você já vê alguns traços disso, né? Porque na escola passa muito aquele como que é, da flor? Ilha das Flores. Ilha das Flores. É tudo flora. Ilha das Flores. Não, mas a Ilha das tudo Flores é legal, é um curta-metragem e é muito foda. Então, eu acho muito um documentário. Ele é um pouco clichê porque toda a escola passa. Exatamente. Eu lembro de ter visto uns 3 anos diferentes na época da escola. Vários professores passaram. Mas vale a pena. E talvez hoje ele case com o Lixo Extraordinário. Exatamente. Então, de repente, um professor quer passar os 2 filmes para fazer um trabalho, e é legal que documentário dá para você fazer trabalho com várias áreas, né? Professor de língua portuguesa, de geografia, de tudo. Mas, em alguns seriados ou filmes americanos que se passam em escolas, a gente vê os alunos todos sentados numa sala escura e o projetor passando algum tipo de documentário, né? Seja de vida animal, seja sobre sexo. O que é ruim porque passa uma imagem de que é muito chato, né? Esse é o problema, aí fica aqueles alunos, eles já vão pressupostos a achar chato. E na verdade é legal pra caramba, assim, é muito interessante. Sim, sem dúvida. Ken Reeves, Lawrence Fishburne e Carrie-Anne Moss protagonizaram esse sucesso absoluto que traz aí a nossa trilha sonora dessa semana, o Matrix. Trata-se do Matrix dos irmãos Wachowski. O que tem pra falar de Matrix, meu? É um filme super desconhecido, ninguém vai saber. Acho que a gente não precisa nem falar muita coisa sobre Matrix. Acho que os efeitos especiais eles foram divididos, né? Antes de Matrix, depois de Matrix, né? Exatamente. Foi algo totalmente inovador, assim. Eu acho importante contar para as pessoas que é uma trilogia com 3 filmes. É uma trilogia com 3 exatamente. Filmes. Muito bom, mas aí tem algumas coisas que eu acho que vale ressaltar. Primeiro, Matrix foi que nem o Henrique falou, efeitos especiais antes e efeitos especiais depois de Matrix, porque depois da barreira, quantas vezes a gente não viu o pessoal, pessoal esquivando das balas e tal, né? Parando no ar, girando, exatamente.
E o Matrix ele trouxe um conceito totalmente novo e que é estudado hoje, inclusive, nas escolas de comunicação e de publicidade que a gente vê por aí, que é o conceito de transmídia. Esse conceito de transmídia, ele na verdade é um desdobramento da história em vários tipos de plataforma. E ele é super legal porque assim, o Matrix ele é o melhor exemplo que tem de transmídia. Porque o que acontece com o Matrix? Soltou o primeiro filme, contou a história lá do Thomas Anderson, que era o Ken Reeves, e que depois era conhecido como Neo, e que era o Lawrence Fishburne, que era o Morpheus, estava procurando o escolhido. Então estava indo lá atrás do Neo, achou que o Neo era o escolhido, e acaba o filme, o primeiro filme da trilogia, com o Neo se revelando como sendo o escolhido mesmo. E aí o que acontece? Entre o primeiro filme e o segundo filme, eles lançam o jogo do Matrix. E o jogo ele continua com a história até o segundo filme. E esse que é o conceito de transmídia. Quer dizer, você pega uma história que se você assistir o primeiro filme, o segundo filme e o terceiro filme, sem você jogar o jogo ou ver os animes do Animatrix, você consegue entender a história inteira. Agora, se você vê tudo, se você vê desde o filme, joga o jogo, assiste o Animatrix, lê o livro, você tem um conceito muito mais amplo, você consegue entender muito melhor o universo de Matrix. Mas assim, não necessariamente é obrigatório. E esse é o conceito de transmídia. É você pegar uma história e você passar ela para outras plataformas, para as outras mídias. E eu acho que Matrix trouxe isso, que Sim, é bem legal. É verdade. Eu acho interessante lembrar que assim, a transmídia existe faz muito tempo. Exatamente. Se for parar para pensar, sempre teve, sei lá, uma peça de teatro que virava uma ópera, que daí fazia um livro, ou um livro que fazia um teatro que depois virava um filme. Mas hoje, como a quantidade de mídia é muito maior, o nome transmídia foi criado até por uma estratégia, até justamente de, como você falou, publicidade e marketing, comunicação, porque exatamente. A pessoa lança nas várias plataformas possíveis, que são muitas. E daí abre. Mas se for parar para pensar no básico da transmídia, existe já faz tempo. E o Matrix foi o primeiro a trabalhar com isso de uma forma e mais completa, porque existe uma diferença. A transmídia em si, hoje como conhecida como conceito, ela é só o desdobramento da história. Então não é que a história ela é relida em outras mídias. Então, por exemplo, você pega o livro e você transforma em filme. Sim, claro. A ideia da transmídia, na verdade, você lê o livro acaba, você pode acessar um site, por exemplo, e continuar entendendo mais sobre aquela história, quer dizer, Sim, claro. Pegando um exemplo recente, eu não sou noveleiro, mas eu sei que aconteceu nessa novela das 7 das Empreguetes. Tem a novela e daí ia ser lançado o clipe lá que Sim. Né, pra você saber do clipe das Empreguetes. Então você apareceu um site, você tinha que acessar esse site e ver o clipe, porque na novela não mostrou. Acho que é um exemplo do que você tá falando. E aquela coisa, isso pro grande público. De uma certa forma. Aquela coisa, ó, o que foi feito agora na televisão e o que foi feito com Matrix. Isso é uma coisa muito interessante a gente pensar. O cinema sempre tá à frente da televisão enquanto linguagem. Ele sempre sai na frente da televisão enquanto forma de contar histórias e toda a linguagem utilizada, cenas, efeitos especiais, etc. A televisão sempre chega atrás e geralmente bem atrás. Bom, o Matrix em si, ele teve uma trilogia de 3, como a gente falou. Bom, saiu o primeiro Matrix, em seguida a gente teve aí o Matrix Reloaded e depois a gente teve o Matrix Revolutions, que foi o encerramento dessa trilogia. O filme, assim, falando
basicamente do primeiro filme, porque se a gente for falar de todos, Matrix vale um podcast, né? Um dia a gente pode sentar e só falar de Matrix. Mas Matrix ganhou Oscar, ganhou BAFTA, ganhou Grammy. Matrix, assim, foi um marco realmente no cinema. Acho que ele tá pro cinema quase como Avatar, né? Assim, porque Avatar também veio pra quebrar 3D, do ponto de vista tecnológico. Exatamente. É verdade. Então acho que ele tá no mesmo patamar. Curte mais um pouco dessa trilha sonora de Matrix, que foi enviada pelo Carlos Stefan de Itu, São Paulo, que é o nosso colunista que contribui aí com seus comentários e tal. E ele mandou essa trilha pra gente e realmente é muito boa. Curte aí. Chegamos ao final de mais um podcast Cinemação. Agora o podcast Cinemação número 5. O grande podcast número 5. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. E a gente está chegando no final. Bom, Henrique, frase da semana. Mais uma. Mais uma pra coleção. Podcast especial Fernando Meirelles tem que ser de um filme dele, né? Legal. A frase da semana é: na morte, a cegueira é igual para todos. Logicamente, essa frase é do ensaio sobre a cegueira. Todo mundo tem que assistir, não é obrigatório para quem gosta de um bom filme. Para quem gosta de grudar na poltrona e não sair, não piscar. Não dá. Fica com atenção. O filme é tenso, mas é muito bom. Não, é legal. Repete a frase pra gente, então. Na morte, a cegueira é igual para todos. Legal, show de bola. Então, agradecer aí mais uma vez a todos os internautas que nos acompanham. O Cinemação tá aí por vocês. Muito obrigado. Dani, obrigado mais uma vez. Valeu, Rafa, valeu todo mundo, valeu, Henrique, brigadão, tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu, Henriquinho, obrigado por você ter ficado mais uma vez, cara. Viu só? Ainda tô tímido. Valeu, Rafa. Valeu, Dani. Pessoal, obrigado aí pela companhia. Ó, gente, o Rafa não agradece porque ele sabe que eu moro perto aqui. Então, ele mora perto, daí não tem graça. Não tem graça, o cara vem rapidinho pra cá. O Henrique, que é o único que é o mais distante, mas ele tá fazendo esforço pra estar aqui só para entretê-los. Então, por favor, curtam, compartilhem, mandem aí pro pessoal, para todos os seus amigos, porque cada vez mais o Cinemação está crescendo e são vocês que fazem isso. Obrigado, gente, mais uma vez pelo podcast. Até o próximo. Falou!